Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. É você mesmo que tá aí pensando se tá na hora de buscar um psiquiatra e tomar um remedinho para ajudar a resolver a vida? Ou se dá para fazer terapia em casa mesmo, autoterapia, e com isso você resolve os rolês emergenciais, psíquicos, emocionais, físicos? Ou talvez você já esteja fazendo terapia com um terapeuta e esteja pensando em usar algum remedinho e para isso precisa ir no psiquiatra, ir ou não ir no psiquiatra. É você que está com essas questões? Ou tem um amigo, um parente que esteja com essas questões e não está sabendo o que sugerir? A situação ela pode ser mais simples do que você imagine, mas é verdade que no nosso imaginário a gente tende a pensar que entrar com uma medicação psiquiátrica seja algo de fracassados, pessoas muito adoecidas. E nem sempre, na verdade, na maior parte das vezes, isso não é verdade nem de longe. Eu não sou psiquiatra. Psicólogos não indicam medicações. Então, eu não estou aqui para dizer se você precisa ou não e qual medicação você vai tomar. No entanto, os psicólogos, eles lidam muito cotidianamente com pessoas que estão, sim, numa situação frágil, e a gente consegue perceber um certo limite onde talvez seja interessante entrar com uma medicação. Nesse momento, tenho uma mentorada, uma pessoa muito querida, que está passando com a gente na mentoria, né, para os projetos, para desenvolver os projetos. No caso, o foco dela é um projeto de saúde e de saúde emocional. E ela está indo muito bem com a autoterapia dela. E chegou no momento em que ela participou, inclusive, de um exercício muito interessante. E ela estava muito feliz, muito convicta, entendendo que tudo estava funcionando. Muito legal. Até que ela fez um exercício onde ela entrou um pouquinho mais, né? E acabou chorando bastante, mexeu bastante. E ela começou a se questionar se não seria o momento de entrar com alguma ajuda psiquiátrica. Veja bem, quando a gente se machuca, a gente tem uma fratura e a gente vai parar no pronto-socorro e a gente sai de lá com um gesso e com um par de muletas, as pessoas não vão questionar, será que precisa mesmo dessa muleta ou não? Afinal das contas, com uma perna engessada, imobilizada, como é que você anda para lá e para cá? Uma muleta é muito bem-vinda. Agora veja, aquela perninha está em tratamento. Ela está imobilizada porque ela não pode ficar se mexendo para lá e para cá, joelhinho mexendo, ou seja lá o que for, peso em cima, porque ela está imobilizada, não é à toa, ela precisa de um tempo para se recuperar. E às vezes a gente precisa desse cuidado, desse gesso, ou seja lá qual for o cuidado necessário para o nosso mental, para o nosso emocional. Porque sem este suporte a mais, a gente não aguenta o tranco. Ou pode até ser que aguente, mas não sem consequências. Ou pode até ser que aguente, mas se não aguentar, você terá pago um preço alto demais para descobrir. Então, muitas vezes, um remédio psiquiátrico, ele é algo como esse par de muletas. Ele vai te ajudar temporariamente, para ganhar tempo. Remédio psiquiátrico não é tratamento. Na verdade, aqui vai ter algumas controvérsias, tá? Vai ter os adeptos da medicação enquanto tratamento incondicional, vai te passar um remedinho que você vai tomar pro resto da vida, vai ajustando ao longo da vida. Remédio psiquiátrico, assim como qualquer remédio, né, de uso de longas datas, exige da gente um acompanhamento médico, tá? Para fazer ajuste de doses. Não importa se é um remédio psiquiátrico, se é um remédio para tua pressão, se é um remédio para gastrite, não importa, precisa ter um acompanhamento. Eu tô um pouquinho gripada, então eu tô um pouquinho anasalada. Se você perceber alguma diferença, sim, é porque eu não estou eu estou sem microfone, tem um cachorro ali, mas eu estou um pouquinho gripada. Então, quando você percebe que você consegue ter recursos emocionais, talvez não seja o momento de você ir em busca de um remédio, porque remédio é droga, né?
Então, por exemplo, quem tá querendo largar as drogas, né? Sair da maconha, sair do álcool, sair da cafeína, sair do açúcar, sair daquela coisa que te segura, mas que te dá sustento. Te segura, porque sem ela parece que você não dá conta. Então você tá andando sempre com freio. Cadê a minha droga, né? Cadê o meu cafezinho? Porque sem meu cafezinho eu não consigo. Ah, me dá um docinho, porque sem o docinho acho que eu vou morrer. Então a gente precisa da droga, porque sem a droga a gente tem limitações. Se essa limitação não é um problema para você, se as consequências que ela te traz não é um problema para você, você não precisa abrir mão da tua droga. É importante a gente levar em consideração ou não perder de vista que quando a gente vai em busca de um remédio psiquiátrico, ele é uma droga que a gente está colocando no nosso organismo. Isso não precisa ser um problema. Até pouco tempo atrás, a maior parte, se não a totalidade dos remédios psiquiátricos, eles geravam dependência química. Era um problema sim, porque depois para você retirar é uma dificuldade como com qualquer outra droga. Mas esses remédios mais modernos têm uma ampla gama de remédios que não gera dependência. Agora, veja lá. Uma coisa é quando você resolve pedir ajuda e estender a sua rede para um psiquiatra que vai te passar um remedinho, né? É melhor ir a um psiquiatra do que ir numa boca comprar drogas ilegais e que vão... Bem, não sei, é controverso também qual que é o pior, qual que é o menos pior. A questão é o que você vai fazer com isso. Vamos focar nisso, vamos focar nisso. O que é que você vai fazer com essa droga? Se você entender que é um uso temporário para servir de muleta, enquanto você faz o tratamento do seu emocional, do seu psicológico, do seu físico, essa mentorada, ela tá enfrentando problemas físicos, tá? Quando ela veio para terapia, porque sim, primeiro ela veio para terapia, era por conta da condição física, de uma questão física em específico, que só pelas vias convencionais não estava resolvendo, era muito pouco. E aí um terapeuta disse, eu acho que tem emocional aí. Eu acho que se você não trabalhar junto com o emocional, o físico não vai prosperar, ou não vai prosperar do modo como você gostaria, né? Então ela entrou para a terapia, ela começou a trabalhar, ela conseguiu perceber muitas coisas que foram desencadeando pro adoecimento psíquico dela. E aí, a partir daí, você faz o link, né, do adoecimento físico com o adoecimento emocional, psíquico, você consegue enxergar os seus traumas e tal. Mas nesse momento, ela tá percebendo que talvez ela esteja saindo da regulação emocional dela. Então, veja, quando você consegue perceber que você tá passando por situação de estresse, de ansiedade na tua vida, até faz parte do cotidiano, porque a ansiedade é uma coisa normal, o estresse é uma coisa normal. Desde que não limite as tuas capacidades de fazer as suas rotinas básicas, os seus encaminhamentos básicos da vida. E chega no fim do dia, você consegue fazer uma meditação, ou você consegue fazer um EFT, que é a técnica com a qual eu trabalho, e nós temos o curso aqui, se você não conhece, acesse o curso para conhecer. É R$400 o curso, se você não tiver dinheiro, não tem problema. Manda uma mensagem, não tenho dinheiro, preciso do cupom. A gente não vai deixar nunca ninguém para trás. Ou procura no Google EFT, que é uma técnica de regulação emocional, mas que vai para muito além das emoções. Essa mentorada, ela tem trabalhado com isso. Mas ela percebeu que nesse momento, a condição física deu uma apertada. Ela tá passando por várias questões no cotidiano dela, que estão forçando a barra do emocional. E aí ela tá percebendo que sozinha, com a autoterapia, porque sim, nós podemos fazer as nossas autoterapias, não é que a gente possa fazer, a gente deve. Se a gente quiser se responsabilizar por nossas vidas, a gente deve fazer os nossos rituais de autocuidado. E aí você vai chamar isso do modo como você quiser chamar. Acontece que às vezes nós precisamos estender o nosso pedido de ajuda, estender o nosso pedido de socorro. E no caso, ela está participando da terapia, da mentoria conosco, e aí ela me fez essa pergunta hoje: será que eu deveria buscar um psiquiatra? E aí o que eu perguntei para ela é: por que não, né? Porque sim, e por que não? Por que não buscar? Eu vou dizer aqui a minha opinião,
E isso faz meio que parte da formação enquanto psicólogos, né? Não é simplesmente uma opinião pessoal, é que tudo vai ter divergência, para um monte de coisa vai ter divergência, para isso também não seria diferente, né? Eu fiz uma listinha aqui de situações onde é interessante você não ficar pensando muito, não. Antes de pedir ajuda, é melhor você ir e pedir ajuda já. E essa listinha aqui, independente se você estiver passando com o terapeuta, se você estiver no acompanhamento com o terapeuta ou não. É que se você estiver com o terapeuta, vale você compartilhar com o terapeuta essa sua ideia. Tô pensando seriamente em passar com o psiquiatra, para ganhar um apoio a mais. E se você não estiver passando com um terapeuta, se você não estiver em terapia e estiver cogitando passar com um psiquiatra, aqui comece a cogitar também iniciar uma terapia. Lembrando, a medicação não vai te tratar. A medicação, ela vai dar uma segurada. Assim como quando você tem uma infecção, você vai para o antibiótico. Você não fica dando bobeira, não. Pode ser que, dependendo da infecção, a febre que vem, porque é o teu corpo que vai resolver a infecção, tá? Não é o antibiótico, não é o antitérmico, não é nada, nenhuma dessas drogas que vai resolver a tua infecção. É que muitas vezes a gente precisa da ajuda dessas drogas para o corpo conseguir descanso. Não é descanso, né? Porque quando o corpo vai para a luta, não é o momento do descanso, mas assim, é um descanso desses mecanismos extras para ele dar conta do recado. Então a gente precisa da febre, a gente precisa de todo o planejamento de luta do corpo para dar conta das bactérias, seja lá o que esteja tomando conta ali do seu corpo, né? E numa situação dessa, você entra com antibiótico para dar uma segurada enquanto o teu corpo ganha tempo para colocar as coisas no eixo. Então, não importa muito se você seja adepto do remédio como se fosse um cafezinho habitual, ou se você prefere evitar ao máximo os remédios. Tem momentos da vida em que os remédios são muito bem-vindos, porque você ganha tempo para mandar ver e centrar força naquilo que importa, que é o tratamento mais efetivo e mais real, que é aquele onde você olha para dentro e vai procurar nas suas sombras o que é que tem de errado aí. Então, vamos lá. Quando a gente tem pensamentos suicidas muito presentes. E aqui vamos desmistificar uma coisa. É difícil que você encontre alguém, assim, uma pessoa mais vivida, né? Criança não vale, adolescente também não vale. É um adulto. É difícil que você encontre um adulto que nunca tenha pensado em tirar a própria vida. Não importa se de levinho, um pensamento que passou assim bem de levinho, ou um pensamento que chegou junto assim, falando, e aí, que tal, né? Essa vida aqui é uma porcaria. A nossa mente, ela pensa o que ela quiser pensar. Não tem isso de regras. Escuta aqui, mente, você só vai pensar assim ou assado. Senão eu não aceito. Isso não existe. A mente, ela é tagarela por natureza. E ela vai pensar todas as situações que tiverem sido apresentadas para a mente, ela tá liberada para pensar. Ela vai pensar, você querendo ou não. A questão é que quanto mais conservadora for a sociedade, quanto mais conservadora for a tua família, quanto mais conservador for o núcleo da sua convivência, vai rolar uma repressão maior. E aí você não vai poder aceitar a existência dos teus pensamentos. Aí você vai reprimir, mas eles vão continuar existindo. Então vai vir através de sonho, vai vir através de crise, vai vir através de alucinação. Quanto maior a repressão, mais essa mente vai ter que se camuflar para as coisas, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque o fato da pessoa já ter pensado em se matar, isso não significa que ela vai se matar. Ixi, não significa, absolutamente não. Acontece que quando a mente começa a fazer elaborações de como fazer isso, aí ela tá criando uma autonomia, uma partezinha da pessoa tá criando uma autonomia que começa a ser perigosa, porque é uma autonomia da autodestruição, né? E geralmente quando vem esses pensamentos, né, de morte, de se machucar, não é porque a pessoa realmente queira isso, é porque tem outros sofrimentos tão fortes e muitas vezes invisibilizados, né? Porque muita coisa a gente não pode falar, né? A gente vive uma sociedade conservadora, muita coisa a gente não pode falar. Inclusive, talvez eu não pudesse nem estar usando esses termos aqui no YouTube, porque não pode falar.
E aí, quando você não pode falar, as coisas explodem ou implodem, né? Por isso que o conservadorismo, ele é um pouquinho problemático, né? Porque aquilo que não pode acontecer, aquilo que é proibido, vai ficar fermentando na cabeça, nos corpos, nos grupos, até explodir. E aí todo mundo vai falar, não acredito, por que isso aconteceu? Aconteceu porque falaram que tinha que ser em segredo, era um tabu. E aí acontece sem a gente ver, né? Só quando explode que a gente vê. Então, vamos lá. Uma coisa é a pessoa já ter pensado, ou até pensar, né? Ai, que vida horrível, era melhor não viver. Porque esse é um pensamento mágico. Outra coisa é quando a cabeça começa a orquestrar como é que faz para sair da vida. É muito difícil sair da vida. É muito difícil. E tem que ser difícil mesmo. A vida é muito preciosa. A vida é preciosa demais. E aí tem vários níveis de segurança. É muito difícil sair da vida. E é por isso que quando a cabeça começa a matutar, a planejar, a organizar, aqui a gente tem que dar uma atenção maior. E não deveria ter vergonha, né? Se você tem alguém próximo a você que está conversando sobre os seus planos de como sair da vida, dá um pouquinho mais de atenção para isso. Mas veja, você não é terapeuta, a não ser que você seja terapeuta. Mas se você é terapeuta e está casado com a pessoa que está orquestrando como sair da vida, ou é mãe ou pai, veja, você não tá nesse relacionamento, num relacionamento terapêutico, tá? Quando você é esposa, marido, filha, mãe, tia, é um relacionamento de parentalidade que tem aí, de amizade, não é para você ser terapeuta da pessoa. Aí você vai ajudar essa pessoa dentro do possível a ela entender que não tá legal, que tá perigoso e que ela precisa de ajuda. É como se ela tivesse quebrado a perna e não dá para ter certeza se tá quebrado ou não, mas tá mancando. Ela tem que ir lá fazer o exame e ver o que tá acontecendo. Sim, vamos para um psiquiatra. Vamos para um terapeuta e vamos para um psiquiatra. Às vezes a pessoa já tá em terapia e ela tá tendo esses pensamentos suicidas, ela tá tendo essa orquestração. Precisa de uma ajuda aí. Porque aí os remédios vão ajudar. Sabe aquela dor de cabeça que não passa? Aí você toma um remédio e aí o remédio ajuda a dar uma organizadinha. Aí tem um alarme tocando, é isso, gente. É a organização. Os nossos pensamentos são assim, ó. Aí a gente não consegue conter os pensamentos. Eles ficam lá tocando, né? É como o alarme que tocou. Alguém já desligou. Mas pudesse ser que fosse o pensamento, e aí ele não desliga. E ele não desliga. E isso vai colocando a gente num estado de nervos. É muito bem-vindo um remedinho. Só que os remédios têm efeitos colaterais. É muito importante que quem te passar esse remedinho entenda de como ele funcione, tá? É por isso que são os psiquiatras geralmente que vão encaminhar. Mas você pode passar também num clínico geral, a depender o ginecologista, né? Se você for mulher. Homem não costuma ir no ginecologista, né, gente? Mas, ou seja, não é só o psiquiatra que pode te indicar um remédio, tá? Então, o que mais? Crises de ansiedade e de pânico, porque são crises. Se você passou por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, pode ser que você não precise de um remédio para isso, mas você precisa de um acompanhamento terapêutico. Você precisa de um profissional, porque crise é crise. Significa que passou do limite, significa que transbordou. O que impede de ter um outro transbordamento lá na frente? Aí nisso, se você vai à busca de um terapeuta, ele vai ajudar a ver com você qual é a possibilidade de ter uma nova crise, tá? Agora, se você já está com um terapeuta e ele está dizendo, olha, crises recorrentes, vamos em busca de um remedinho, considere isso como uma possibilidade, tá? Lembrando o seguinte, a ideia de quando a gente vai em busca de um remédio, ele vai ser temporário. A ideia é essa, é que seja temporário. Por quanto tempo? Geralmente, quando você entra num remedinho aí, vai ser pelo menos um períodozinho de 1 ano, tá? Alguns remédios, eles exigem isso, porque se você suspende antes, se você precisar usar depois, você vai comprometer a eficácia dele depois. Mas a verdade é que você vai tomar este remédio pelo tempo necessário, enquanto você ganha tempo e manda ver num tratamento psicológico, tá? E aí pode ser também que você entre com uma terapêutica, com um psicólogo, com um terapeuta, enquanto você vai aprendendo a fazer os seus autocuidados.
vai começar a meditar, vai começar a fazer tapping, vai começar a consumir livros para você entender melhor como é que funciona a mente, para depois que você sair desta fase, você sair muito melhor do que quando você entrou. Não precisa de remédio, mas aí também entendeu que não precisa o desespero diante do remédio, o medo diante do remédio. Já não precisa o terapeuta, ou já não precisa o terapeuta todas as semanas. É que de verdade, depois que a gente vai para terapia, é tão gostoso, a gente toma gosto. Se você não acha gostoso estar com o seu terapeuta, pode ser que você esteja numa abordagem que não seja para você. Tem gente que é doido por psicanálise, ou nem conhece, mas se daria muito bem com a psicanálise e tá no TCC, ou vice-versa, né? Tá na psicanálise, tá horrorizado, preferiria o TCC, né? A TCC. Existem muitas abordagens, né? A minha abordagem, por exemplo, é um misto de tudo, né? Eu gosto muito da abordagem estratégica, onde eu te ajudo a ver de onde é que você vem, para onde é que você vai, o que você tá fazendo, o que fazer, o que não fazer. Mas a minha agenda tá fechada, tá? Não vou ter horário para te atender agora. Por isso eu estou aqui com você, ajudando a ver estas questões, né? Vamos lá. Se você tem insônia crônica, a gente precisa dormir. A gente precisa dormir. Uma noite não dormida faz um estrago no nosso dia. Várias noites dormidas mal dormidamente faz um estrago na nossa semana, no nosso mês. Compromete as relações, a gente fica irritadiço, a gente se torna uma pessoa chata. Precisa trabalhar isso na terapia. Você pode trabalhar isso em casa. Você pode trabalhar isso com o EFT, você pode trabalhar isso na meditação, você pode entrar para a nossa mentoria. Não importa qual seja o caminho. Se você não está dormindo, isso já faz tempo, se tornou crônico, considere a possibilidade de ir num psiquiatra, tá? E fala assim, ô médico, me passa um remedinho para eu dormir melhor enquanto eu tento descobrir por que eu não estou dormindo bem. Porque se você não está recebendo a permissão para descansar e se recuperar, se a tua mente não para nem na hora de dormir, é porque ela tem razão para isso. Porque ela tem motivos para isso, tem coisas mal resolvidas. Então, trata de fazer um acompanhamento psicológico. Enfim, qualquer outro sintoma, qualquer coisa que esteja presente te atormentando por mais de 2 semanas. Vale a pena, sim, fazer uma consulta rápida aí com o psiquiatra. Acho que a ideia básica do que eu tinha para dizer era isso. Cada caso é um caso. Se você estiver num sofrimento solitário, vale a pena você considerar, sim, só a possibilidade de tomar um remédio. Só leve em consideração que remédio psiquiátrico não é tratamento. Ele vem como um complemento para a sua terapia. Como você vai fazer a sua terapia, isso é com você. Mas é legal que você tenha alguém te acompanhando, mesmo que não seja um profissional, mas que seja alguém de confiança, para estabelecer referências de onde você está partindo, para onde você está indo, para conseguir trazer aí elementos concretos se você está avançando. Porque às vezes a gente dá uma andada em círculo, né? O problema tá aqui, aí você andou em círculo, se afastou do problema, mas daqui a pouco você vai retornar pro problema. E você tem a impressão que você tá fazendo uma grande mudança na sua vida. É porque você não tá conseguindo enxergar que você tá retornando pro problema. Por isso, é muito bom a gente ter alguém como referência para nos acompanhar. Se você puder ter um profissional de saúde mental, de saúde emocional, um tanto melhor. E aqui, eu vou pedir licença aos coaches, às pessoas que não têm uma formação mais profunda na questão da saúde mental, porque adoecimento é coisa séria. A gente não tá falando de ir para academia para ganhar massa muscular. Quando você tá muito bem, um coach que vai te dar um treinamento para ganhar massa emocional e massa psíquica, vai bem. O problema é quando a gente está dentro de um adoecimento e isso tem a origem nos nossos traumas. Todos nós estamos banhados por traumas. E isso aterroriza a nossa vida. Para os mais fortes, que não têm medo de fantasmas nem dos traumas, é um pouquinho mais complicado, porque vai desbravando a vida como se nada tivesse acontecendo, até que quebra. E aí tem uma crise de ansiedade, tem uma crise de pânico, vem esses pensamentos pensando onde que fica a porta de saída mesmo, e espana. Aqui precisa de uma ajuda urgente. É importante ter profissionais competentes para te assessorar, tá bom?
Acho que por hoje era isso que eu queria falar. Curte aqui o vídeo, por favor. Dá uma inscritazinha também. Sabe quando você vai no cinema e você compra o ingresso antes de entrar? Tudo bem se você tiver chegado até aqui sem se inscrever, sem curtir, mas isso ajuda quem tá produzindo conteúdo. É uma forma de dizer assim, valeu, tá bom? Então é isso, valeu, a gente se vê na próxima. Ah, a nossa próxima sessão é amanhã, tá? Só para avisar.